morning, everybody. Bom dia a todos. It's great to be here today with you. Muito bom estar com vocês hoje. We are hearing the same voice from everybody Estamos ouvindo a mesma voz de todos, because we see the apostolic ministry is growing in cohesion. porque nós vemos o movimento apostólico crescendo em coesão. We're going from 50 years of independent apostolic ministry now to a convergence. Nós estamos vendo Deus levando um ministério que há 50 anos de movimento apostólico mais individual, agora movendo para a direção de convergência. And it is something beautiful to behold. Que é muito bonito, muito lindo ver isso acontecer. So today I'm going to talk about challenges to the apostolic movement. E eu quero hoje falar sobre os desafios ao movimento apostólico. Vamos orar. Queria te convidar a colocar em pé. Vamos orar. Deus, nessa manhã nós te louvamos e agradecemos por cada um que pôde estar aqui, que veio a este lugar que o Senhor trouxe. O Senhor nos convocou a este lugar. Vem com a tua unção agora sobre a tua palavra, e que a palavra ministrada nesta manhã possa trazer poder em nós para ver o seu cumprimento. Abre os nossos corações, leva-nos, ó Deus, a afinar com os teus pensamentos e libera a tua graça em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amen, amen, and amen. Amém, amém, amém. So, I have been walking in apostolic movements for 4 decades, Eu tenho andado em movimentos apostólicos agora por 4 décadas. and what I'm going to share is based on my observation, E o que eu vou compartilhar agora é a minha observação, based on my own experience, baseada em minhas observações e minha própria experiência, and based on what I see in the Word of God. e baseado também no que eu percebo na palavra de Deus. John Wesley had 4 ways of interpreting Scripture. John Wesley tinha 4 maneiras de interpretar as Escrituras. One, of course, is what does the Bible say? Primeiro, é claro, o que a Bíblia diz. Second is human experience. Segundo, é a experiência humana. Third is context. Terceiro, é contexto. And the fourth was human reason. E o quarto é a razão humana. And it's called the quadrilateral. É conhecido como quadrilateral. So this is based on my quadrilateral. E o que eu vou ministrar é baseado no meu quadrilateral. And so I have 17 challenges. Eu tenho 17 desafios. Eu preciso de um tamborete para poder sacar, não vou conseguir ainda. I have 17 challenges, but I'm not going to talk about all of them. Eu tenho 17 desafios, mas eu não vou falar sobre todos. I'll just mention them quickly Vou mencioná-los rapidamente, because some of them have already been mentioned in other porque preaching. alguns têm sido mencionados por outros dos ministradores. So the first challenge I want to talk about Porque o primeiro desafio que eu quero falar is a combination of a paradigm é uma combinação de um paradigma, and as well as understanding Scripture. como também entender a Escritura. What I have seen in many cases, O que eu tenho visto muitos casos. I've not seen that in this movement, Eu não tenho observado isso neste movimento, but in many movements in every continent, mas em muitos movimentos em todos os continentes. is you have apostolic É leaders que você tem líderes apostólicos, who have a pastoral wineskin. mas que agem dentro de um odre pastoral. They don't know how to translate
their personal apostolic gift into systems and movements. Eles não sabem traduzir o seu dom apostólico em termos de sistemas e procedimentos. The average church in the world is based on pastoral wineskin. Todas as igrejas, a maioria das igrejas, em média no mundo todo, são todos baseados em odres pastorais. And we look at Ephesians 4, verse 11. E quando olhamos Efésios 4, versículo 11, Pastor is one of the 5 elements that reflect Christ's nature and his ministry especially. então pastor é apenas um dos 5 ministérios que refletem a natureza e o ministério de Cristo. And if we don't understand the distinction between these 5, E se não entendemos a distinção entre os 5 ministérios, we will spend a lot of our efforts nós vamos perder muito dos nossos esforços to get frustrated. e ficar frustrados. For example, I didn't have any models when I first started our church, Eu não tinha, por exemplo, muitos modelos a seguir quando começamos a nossa igreja, the way you all do. como vocês já têm. And so I had an apostolic gifting, Então eu tinha um dom apostólico, but I was trying to be like all the other mas eu pastors. estava tentando ser como os outros pastores. And I learned quickly I had to raise up elders and pastors right away. E eu aprendi rapidamente que eu tive que levantar presbíteros e anciões rapidamente, Or I would burn out. ou então eu me esgotaria, ficaria estável. My vision was to expand, Porque a minha visão era de expandir to network with community leaders, political e leaders, fazer networking com os líderes das comunidades e com da região dos ministérios. and become the pastor of a city or of a community, not just of a flock. E ser um pastor de uma cidade ou de um bairro e não somente de uma igreja. So when we first started, Então quando primeiro começamos and I had to do marriage counseling, e eu tive que fazer aconselhamento de casamento, I would fall asleep while I was counseling them. e eu acabava adormecendo durante o aconselhamento. And my wife would go E minha esposa me cutucava and wake me up. e me acordava. And I tried it again and I fell asleep again. E eu tentei uma outra vez e voltei a adormecer. I didn't have that grace on me Eu to não do it. tinha a graça que me habilitaria para fazer isso. God was not calling me to do that. Deus não tinha me chamado para fazer isso. It's important, É importante, but He wanted me to focus on an apostolic calling, not a pastoral. é que Ele queria que eu focasse num chamado apostólico e não pastoral. So I quickly raised up elders who would care for all the people. Então, rapidamente, eu levantei presbíteros e anciões para cuidar do rebanho. And within a few years, I was no longer doing hospital visits. Então, em poucos anos, eu já não estava fazendo as visitas aos hospitais. Many of the weddings were done by other pastors Muitos dos casamentos foram oficiados por outros pastores, because I had a choice. porque eu tinha uma escolha. Either structure the church like I was a pastor, Ou eu estruturaria a igreja como se eu fosse um pastor, or structure it like I'm apostolically called to reach the community. ou eu estruturaria a igreja como se eu tivesse um chamado apostólico para a cidade. And what I have seen all over the world E o que eu tenho visto no mundo inteiro, is strong apostolic leaders fortes líderes apostólicos, do not have an apostolic wineskin. e não estão funcionando num odre apostólico. They micromanage all decisions. Eles micromanejam todas as decisões, Everything has to go through them. tudo tem que passar por eles. They're wearing themselves out with counseling. Eles estão se esgotando em aconselhamento sem fim. Now the interesting thing is, Mas a coisa interessante, I can counsel my elders eu posso aconselhar meus presbíteros and other pastors, e outros pastores, and I have grace for that. e eu tenho graça para isso. But I had no grace for counseling the people who first started coming to the church. Eu não tinha aquela mesma graça para aconselhar as pessoas que estavam vindo para a igreja.
And so I realized if I didn't raise up pastors, my church would be in trouble. Então eu percebi que se eu não levantasse pastores, a igreja teria problemas. And it would limit my apostolic calling. E isso limitaria meu chamado apostólico. And so the Ephesians 4:11 gifts, Então os dons de Efésios 4:11 I believe, are also implying também implicam, eu creio, corporate wineskins. uma odre corporativa. For example, Por exemplo, if you are an Ephesians 4:11 apostle, se você é um apóstolo de Efésios 4:11, your church should be apostolically aligned. então a sua igreja deveria estar alinhada apostolicamente. You will create an apostolic culture. Você vai criar uma cultura apostólica. If you are an Ephesians 4:11 prophet, Se você for um profeta aos moldes de Efésios 4:11, you will create a prophetic culture. você vai criar uma cultura profética. Evangelist, teacher, Evangelista, pastor. pastor e mestre, tudo. The average size church in the USA is 50 adults. Uma igreja média, tamanho médio de uma igreja nos Estados Unidos hoje são 50 adultos. Why? Por quê? Because they have a pastoral wineskin. Por causa do odre pastoral. Even the denominations Até mesmo as denominações are creating pastoral wineskins. estão criando odres pastorais. And the word pastor was only mentioned twice in the whole New Testament. Quando a palavra pastor, na verdade, é mencionada só 2 vezes no Novo Testamento. Now we should all have a shepherd's heart. Todos nós deveríamos ter um coração de apacentar. So we're not talking about shepherding, we're talking about the Ephesians 4:11 pastor. Não estamos falando do apacentar, estamos falando do ofício de pastor de Efésios 4:11. When the lead pastor has an Ephesians 4:11 pastoral gift, Quando o pastor, sim, o pastor principal da igreja tem o ministério de Efésios 4:11 como pastor, he has to hold everybody's hand. ele precisa segurar a mão de todo mundo. He has to do all the hospital E ele visits. tem que fazer todas as visitas aos hospitais. Because he gets life from this. Porque ele recebe vida fazendo He isso. wants to be with the people. Ele quer estar com o He wants povo. to be in all their Ele houses. quer estar em todas as casas. He wants to hug everybody. Ele quer abraçar todo He mundo. wants to cry with Ele everybody. quer chorar com todo mundo. But he will have a church of 50 adults. Mas ele vai ter uma igreja aí de 50 adultos. Because his focus is inward, not outward. Porque o seu foco sempre é para dentro e não para fora. Apostle, their focus is outward. O apóstolo ele já tem um foco para fora. So they need the pastor to keep the church strong. Eles precisam do pastor para manter a igreja forte. Because the pastor protects, Porque o pastor protege, guards, vigia, guarda just covers the sheep. e cobre as ovelhas. And the apostle is conquering outside Enquanto o the church. apóstolo está conquistando fora da igreja, Networking with other fazendo pastors, networking com outros pastores, starting movements, começando movimentos planting e churches. plantando igrejas. You cannot do both Você não pode fazer as duas coisas, unless you want to burn out. a não ser que você queira passar por um estado. And so the first challenge to the Então, o apostolic movement, primeiro desafio para o movimento apostólico, we have to create apostolic systems, nós temos que criar sistemas apostólicos, apostolic corporate culture. uma cultura corporativa apostólica. Otherwise, we will greatly limit Do contrário, nós vamos limitar muito the apostolic movement in the o world. movimento apostólico no mundo. And so, if you are an apostle Então, se você é um apóstolo and you have a pastoral wineskin, e você tem um odre pastoral, you have become the bottleneck of your own você organization. se tornou o limitador do seu próprio network. The key to any movement A chave para qualquer movimento is the distribution of labor and delegation. é distribuição de trabalho e delegar. Second challenge, Segundo desafio, there are many people who claim apostolic ministry, muitas pessoas reivindicando o ministério apostólico,
because they have apostolic revelation. simplesmente por terem uma revelação apostólica. But everybody in the church should have Mas apostolic todo revelation. mundo na igreja deveria ter uma revelação apostólica. The early church A igreja primitiva was committed to the apostles' doctrine. estavam comprometidos com a doutrina dos apóstolos. Apostle means missional. Apóstolo significa missional. We should all be missional. Todos nós deveríamos ser missionais. So just because you understand apostolic language Só porque você entende a linguagem apostólica and you have apostolic insight e você tem revelação, percepção apostólica, doesn't make you an isso apostle. não faz de você um apóstolo. You have to have apostolic fruit. Você tem que ter frutos. Number 3, Número 3. there are people who use the title without the fruit. Pessoas usando o título sem ter frutos. But function should always precede titles. Mas a função, a evidência deve sempre preceder os títulos. Number 4, E número 4. we use the title for autocratic rule. Pessoas usando o título para exercer governo autocrático. Many people have spoken about that, so we're moving on. Muitas pessoas já falaram sobre isso nessa conferência, então nós vamos prosseguir. Number 5, Número 5. apostolic leadership is not being passed down to the next generation. Liderança apostólica então está sendo transmitida à próxima geração. Every church Toda igreja and every e movement todo movimento is only one generation away from extinction. está apenas a uma geração de extinção. When we look at 2 Timothy chapter 2, Nós verse olhamos 2, 2 Timóteo 2:2. Paul gave Timothy instructions on who to pick to disciple. Paulo ensina Timóteo a quem discipular. He said, the things that you have seen and heard from O me, que você viu e aprendeu de mim, commit to faithful men who will teach entrega a homens others. sábios que vão entregar a outros. And so he said there was 3 qualifiers for who you should spend time with. Ele disse que tem 3 qualificadores com quem você decide passar tempo. They have to be faithful, Tem que ser fiéis, they have to have ability, tem que ter habilidade and they have to be able to communicate. e tem que ter habilidade de comunicar. There is the Pareto theory. Pareto. Tem a teoria Pareto. 80% of the work is always done by only 20% of the people. 80% do trabalho é sempre feito por 20% das pessoas. That is true in every church Isso é and verdade em business. toda igreja e toda empresa. 20% of the people 20% das pessoas will volunteer voluntariamente and get most of the work e done. vão realizar praticamente todo o trabalho. I learned a long time E ago aprendi há muito tempo to build with 2 Timothy 2:2 is my methodology. a construir com a metodologia ensinada em Timóteo 2:2. I never pick someone just because they were faithful. Eu não escolho a pessoa simplesmente por ser fiel. That's the mistake pastors make. Isso é o erro que todo pastor faz. But I never picked anyone Eu não because they escolho had a pessoa ability. porque tinha habilidade. They have to have ability, but they Eles also têm have que to ter be habilidade, loyal. mas também tem que ser leal. But they also have to be able to Mas communicate. também tem que ter habilidade de comunicação. And every person who came in the E church, toda pessoa que entra na igreja, even if they were a new Christian, mesmo serem novos convertidos, I would get a download eu about it. recebia uma revelação sobre um download sobre aquela pessoa. And if I sensed they fit 2 Timothy E 2:2, se eu discernisse se eles encaixariam em 2 Timóteo 2:2, I would pull them aside eu puxo-os para um lado, and either disciple them myself ou começo a discipulá-los eu mesmo, or put them with a person who can ou disciple them. coloco eles junto com alguém que teve a habilidade de discipulá-los. I have found that only about 25% of the small group leaders Eu descobri que só 25% dos líderes de grupos pequenos were actually effective in making disciples. são realmente eficazes em fazer discípulos. They were all effective with community and fellowship. Todos eram eficazes com comunidade e comunicação They were all e comunhão. effective. They were all effective with pastoral ministry, Todos eram eficazes com o ministério pastoral, for emergencies in their lives. para atender emergências nas suas vidas, But only 25% of mas them somente 25% deles were able to matriculate people into leadership. conseguiam inscrever as pessoas em liderança.
So for the 40 years I led several campuses. Então, durante 40 anos, ao liderar vários campuses, I always congregações, was involved in discipling people with high ceiling. eu sempre estava envolvido discipulando pessoas que tinham um teto alto. I didn't just put them in any small group. Eu não colocava eles em qualquer grupo pequeno. They had to be in a small group with someone who has a track record of raising up disciples. Eles teriam que ser colocados num grupo pequeno com um líder que teria uma experiência e evidência de conseguir desenvolver lideranças. But I believe 2 Timothy 2:2 Segundo Timóteo 2:2, eu creio. is not just talking about discipleship. Não está falando apenas de discipulado. We think it's just discipleship Achamos que é apenas discipulado because we're reading the Bible with a pastoral porque estamos mindset. lendo ainda com a mentalidade de odre pastoral. Paul was an apostle. Apóstolo Paulo era um apóstolo. Timothy was an apostle. Timóteo era um apóstolo. I believe Eu creio. Paul was teaching Timothy, Paulo estava ensinando Timóteo, giving him guidelines dando ele linhas and raise diretrizes, up the next como generation levantar a próxima of geração apostolic de leaders. líderes apostólicos. And so Paul was not just a local leader, Então Paulo não era apenas um líder local, he had global impact. ele tinha impacto global. And he kept local influence through his elders. E ele manteve a influência local através dos seus presbíteros. The elders and the Os churches presbíteros nas igrejas connected to the global mission through Paul. conectavam à missão global através de Paulo. And by providing Paul finances E através de prover finanças ao Paulo, and other people who had the potential to be part of an apostolic team, e através das pessoas que tinham o dom e o chamado de ser parte do time da equipe apostólica. and they created a complex apostolic network. E então conseguiram construir um network complexo, Where all the churches he founded onde todas as igrejas que foram sendo fundadas not only resourced each other, não somente usaram os recursos uns dos outros, but contributed to the global apostolic team. mas contribuíram para a equipe apostólica global. So they resourced Paul, Então eles davam recurso para Paulo, so that every church para que was cada igreja impacting the local estava community impactando a comunidade local, plus the globe. além e também o global. And so 2 Em Timothy 2 Timóteo, is absolutely essential é absolutamente essencial for every apostolic leader para todo líder apostólico to carry on their apostolic movement. para poder prosseguir com seu movimento apostólico. Paul had 3 categories of letters. Paulo tinha 3 categorias de cartas. He had his early epistles, Ele tinha as epístolas, as primeiras epístolas, 1st and 2nd Corinthians, 1 e 2 Coríntios, Galatians, Galatas, 1st and 2nd Thessalonians, 1 e 2 Tessalonicenses and if you examine and Romans. e Romanos. If you examine those Se letters, você examinar essas cartas, they had one thing in common. eles tinham uma coisa em comum. They were trying to establish the churches in first principles. Eles estavam tentando estabelecer as igrejas com os primeiros princípios. But then he had middle epistles, Então aí tinha as cartas do meio: Philippians, Filipenses, Ephesians. Efésios, Colossenses. Some would argue Romans is E in that category. alguns argumentam que Romanos estavam mais nessa categoria. They're all based on chronology E estão tudo baseado em cronologia of when he wrote the de letters. quando ele escreveu as cartas. These middle epistles Essas epístolas do meio were utilized by Paul as a master builder foram utilizados por Paulo como mestre construtor to mature the churches. para trazer maturidade às igrejas. But then you see his legacy epistles, Mas aí tem as epístolas de legado: 1st and 2nd Timothy 1 e 2 Timóteo and Titus. e Tito. He wrote those third category of letters Essa terceira categoria de cartas ele escreveu for a specific reason, por uma razão específica, which was to pass his knowledge on to que era his passar o seu conhecimento top spiritual para os seus sons 2 filhos principais, who were apostles, que eram apóstolos, because he knew he was porque ele soon going to sabia die. que ele em breve partiria.
And those are the legacy epistles. E essas são as epístolas de legado. Every apostle Todo apóstolo, needs to have that threefold vision. ele precisa ter essa visão de três focos. How do I found the movement? Como é que eu começo o How movimento? do I establish it? Como eu estabeleço? How do I work the legacy? E como eu trabalho um legado? Many apostles have no successor. Muitos apóstolos não têm sucessor. As soon as you begin a church, you need to think of Primeira working coisa, yourself out of a job. a primeira coisa que você tem que fazer quando começa uma igreja é trabalhar de uma forma que você não tem um emprego mais. As a matter of fact, the longest Paul ever stayed in one city O tempo maior que ele ficou, que o apóstolo Paulo ficou em uma was igreja 2.5 years foram in 2 anos Ephesus. e meio em Éfeso. And out of that church, we E know daquela igreja, 10 churches were planted, 10 igrejas foram plantadas. 7 of which were mentioned in Revelation chapter 2 São and 3. mencionadas em Apocalipse 2 e 3. But then Colossae was not mentioned, Colossos não foi mencionado, Troas não foi and mencionado. one other city E uma outra church. cidade, uma So igreja. Ephesus became Então an Éfeso apostolic se tornou center um centro apostólico that planted and resourced other churches. e provia recursos para as outras igrejas. And out of that church, E desta igreja, we see powerful bishops nós like temos Timothy bispos poderosos como Timóteo and Onesimus, e Oníssimo, who was the slave of Philemon, que era o escravo de Filemão, who Paul led to Christ e while he was Paulo in, levou a Cristo enquanto ele estava na cadeia em Filipe. and he raised him up E apostolically. ele levantou ele apostolicamente. And we know from church history E da história da igreja sabemos that he succeeded Timothy as the bishop of que Ephesus. ele foi o sucessor de Timóteo como bispo de Éfeso. And then after that, John the Apostle E depois disso veio João apóstolo. started focusing his time in Asia E Minor. começou a focar o seu tempo em Ásia Menor. So they were always thinking of passing the baton to the next generation. Eles sempre estavam focados em passar o batom para a And próxima so geração. we could use 2 Timothy 2:2 Então podemos usar 2 Timóteo 2:2 not just as a guide for who we as apostles should disciple, não apenas como um guia para quem nós devemos discipular como the apóstolos, highest impact, como que vão ter o maior impacto, but also as a guide to pass down Ephesians 4:11 ministry. mas também como um guia em como levar adiante para outros os ministérios de Efésios To 4:11. be honest, Para ser honesto, I do seminars on each of these points. eu faço seminários inteiros em cima desses pontos. I've taught for hours on just the first point. Eu ensino horas somente sobre o primeiro ponto. How to take individual apostolic or prophetic or pastoral ministry Como levar um ministério individual de apostólico, profético, evangelístico and translate that e into traduzir a isso culture. em uma cultura So Ephesians 4:11 para que Efésios 4:11 is not just talking about individual ministry function, não está falando apenas da função individual do ministério, by implication. mas por Whoever implicação, the leader and founder of a church is, qualquer líder ou fundador de uma igreja, whatever their ministry function qualquer sua função for, is going to create a culture. vai criar uma cultura. And so apostles need to learn Então apóstolos precisam aprender how to translate that a como apostolicity traduzir sua aposticidade into an apostolic wineskin. em odre apostólico. Most of the apostles I know around the world A maioria dos apóstolos que eu conheço no mundo todo have an apostolic calling with a pastoral wineskin. estão funcionando com um chamado apostólico dentro de um odre pastoral. And that's why they're getting burned out. E por isso estão enfrentando estafas. Again, I don't see this here, Eu não estou vendo isso aqui, but I do see it in many mas eu places. tenho visto isso por onde eu tenho andado. Another challenge to the E apostolic outro desafio para o apostólico is they adopt, in their leadership style, they adopt the culture of their nation. o apóstolo adota a cultura da nação. For example, Por exemplo, Christianity is a way of life. o cristianismo é um estilo de vida. Jesus said, I am the way. Jesus disse: Eu sou o caminho. And so in the first century, Então, no primeiro século, the
church was a way of life. Cristianismo era um caminho, um meio de vida, um modo de vida. And we see in the book of Acts, E it was vimos no livro called de the Atos. way many times. Eles chamavam do caminho. But by the 2nd century, Mas no segundo século, when the church started reaching the Hellenistic culture, the quando a Greeks, igreja começou a alcançar a cultura helenística, it went from a way of life to a philosophy. saiu de ser um caminho e se tornou uma filosofia. And then when they began writing E creeds, quando começaram a escrever os credos, a Christian was defined by memorizing the Okay. Apostles' Creed o cristão era conhecido por aquele que memorizava o credo dos apóstolos. because of the Gnostic movements that were Por invading the causa dos church. movimentos gnósticos que estavam invadindo a igreja. After Constantine got E converted, depois da conversão de Constantino, the church became an institution. a igreja se tornou uma instituição. By the Middle Ages, E na Idade Média, the church became a religion. a igreja se tornou uma religião. Fast forward, E vamos fast forward, by the rapidamente para by the frente. time of the Protestant Reformation, Na época da Reforma Protestante, the average Christian was known by a confession, o cristão em geral era conhecido pela sua confissão. the Heidelberg Confession, A confissão de Heidelberg, the Westminster a Confession, confissão de Westminster, 39 articles 39 artigos in the Anglican Church. da igreja anglicana. And then by the time the next century came, the Mas quando 17th o próximo century, século vem, o século XVII, with a reaction against the rigid confessional movement, com uma reação contra o modelo rígido de confessional, a guy by the name of Jacob Spener homem pelo nome de Jacob Spener developed what we call today pietism. desenvolveu o que nós chamamos pietismo. They didn't believe in creeds. Não criam mais em credos, They de-emphasized doctrine. tiraram a ênfase de doutrina They only focused on a personal experience with e God. só enfatizavam a experiência pessoal com So Deus. it went from a confession to a subjective experience. Saiu de uma confissão para uma experiência subjetiva. By the next century, E no próximo século, through a guy named Schleiermacher, por um homem chamado Schleiermacher, German theologian, teólogo alemão, Christianity became an opinion. o cristianismo se tornou uma opinião. And by the time the 20th century E came, chega ao século XX, the Americans monetized it, os americanos monetizaram and it became an e enterprise. se tornou uma empresa. We have to go back to the way of Christ and Nós His temos que apostles. voltar ao caminho de Cristo e de seus apóstolos. How many can say amen? Quantos podem dizer amém? Today, Hoje, apostles in Latin America, apóstolos da América Latina, many of them lead with top-down autocratic authority. muitos deles lideram com uma autoridade autocrática de cima para baixo. Why? Por quê? Because the prevailing culture in Latin Porque America a cultura que prevalece na América Latina was invented by the conquistadors. foi inventada pelos conquistadores. We have to fight the culture, Nós temos que lutar contra a cultura extract ourselves out of it, e nos extrair da cultura. allow the Holy Spirit to E permitir o recalibrate Espírito us, Santo nos recalibrar and make it come back to the way of e Christ, voltar ao caminho de Cristo, where we do life with people, onde nós passamos a vida, where fazemos we have vida apostolic e governance temos governança with apostólica an egalitarian spirit. com o espírito de Gálatas. In Africa, E na África, their challenge is tribalism. o seu desafio é tribalismo. They get converted, Eles convertem and they lead with an iron fist e eles lideram com punho de ferro as apostles, como apóstolos, because they're used to the African tribal head. porque eles estão acostumados com a cabeça da tribo africana. And this is a very difficult subject. Isso é um assunto bem difícil de se tratar. A fish probably isn't even aware that they're in water. Peixe muitas vezes nem está consciente de que está na água. They're so used to it. Eles estão tão acostumados com a água. It's very hard to extract ourselves out of our cultural É context. muito difícil se extrair de um contexto cultural. But if we are going to have first century results, Mas se vamos ter os resultados do primeiro século, be like the New Testament assim church, como da igreja neotestamentária,
we have to contextualize Nós the temos que message, contextualizar a mensagem, adopt the message to the culture adequar a mensagem à cultura, without being brainwashed by the sem culture. passar por lavagem cerebral da cultura. Does that make sense? Isso faz sentido? It's not easy. Não é fácil. And even in America, E até mesmo na América, many of the pastors muitos dos pastores are trained to develop a corporate culture. eles são treinados a desenvolver uma cultura corporativa. But the church is not a corporation, Mas it's a a igreja não é family uma of corporação, families. é uma família de famílias. You cannot run the church Não like a corporation. podemos administrar a igreja como uma corporação. We could have business alignment and models Podemos até usar modelos de alinhamentos empresariais to manage our finances. para manejar, por exemplo, as finanças. But we cannot view the nature of the church as a corporation. Mas não podemos ver a natureza da igreja como uma corporação. The church is a family. A igreja é uma família. Somebody say the church is a family. Alguém diz, a igreja é uma família. So the prevailing culture in America Então a cultura que prevalece na América is a very free market capitalism. é um capitalismo de mercado livre. So the churches are built like that. E as igrejas são construídas assim. So in every context, Então, em todo contexto, we have to allow the Holy Spirit temos que permitir o Espírito Santo to build His culture construir a cultura dele and His mindset, e a sua mentalidade, so that we will be countercultural para que sejamos contra a cultura and not just mimic culture, e não imitar a cultura, especially when it is harmful to or when it limits the gospel. principalmente quando limita o Evangelho. A seventh challenge, O nosso sétimo desafio, mentioned many times, mencionado muitas vezes, we build our own empires instead of construímos kingdoms. nossos próprios impérios em vez do reino. An eighth challenge, O oitavo desafio, many apostles muitos are apóstolos practitioners, são praticadores, and they don't have time to study the Word. são pragmáticos e não têm tempo para estudar a palavra. I am shocked at the lack of biblical depth Eu sou chocado com a falta de profundidade bíblica in America. na América. And there's stories I can tell you, but I As won't. histórias que eu poderia te contar, mas não vou. Another challenge, Outro desafio, we go into cities nós entramos em cidades and we commission e apostles. comissionamos apóstolos We don't even know who they are. e nem sabemos quem são. And we call them apostles prophetically. E profeticamente declaramos que são apóstolos. I heard of one Eu ouvi dizer de um apostle coming into doing a conference, apóstolo que foi fazer uma conferência and he commissioned 600 apostles in e one ele conference. comissionou ali naquela conferência 600 apóstolos. Last challenge, E o último desafio, I am skipping many things. estou tendo que pular vários, Calling somebody the apostle of the city or the nation. chamar alguém o apóstolo de uma cidade ou nação. When you call someone the apostle Quando of the você city, chama alguém o apóstolo da cidade, you cause instability, você causa instabilidade, competition. competição. If they want to call them somebody that's up to them. Se eles querem chamar alguém assim, problema deles. But we should not ever assume our leader is the apostle. Nós não devemos subentender ou imaginar que o nosso líder é o apóstolo And promote it, e promovê-lo assim, especially in big cities like New York. especialmente em grandes cidades como Nova York. I've had numerous people come to me Eu vi muitas pessoas chegaram para mim and they say, e disseram: "You're the apostle of New York." você é o apóstolo de Nova York. I always correct them. E eu sempre corrijo. I say there are some pockets of different language models Tem alguns modelos de linguagem, algumas porções, algumas
esferas, Haitian networks, redes de haitianos, Russian networks, redes de russos, Chinese networks, redes de chineses, Korean networks. redes de coreanos, They don't even know who I que am. nem sabem quem eu sou. There is no such thing as Não one existe apostle of New York, apóstolo de Nova York, because there's so many different enclaves and networks. porque tem tantas redes e ramificações. There are many key apostolic leaders Líderes apostólicos são chaves in big cities like em São grandes Paulo. cidades como São Paulo. And God will connect us to certain ones of those. E Deus vai nos conectar com alguns deles. But we have to avoid the Nós language temos que evitar a linguagem of either proclaiming ourselves de nos proclamar a nós mesmos or others ou outros as the apostle. como o apóstolo. God bless you. Deus te abençoe. Tão bonito ver a multiforme sabedoria de Deus em ação, com vários dons em operação. Não por reforma, mas por propósito. E ouvir um ensino profético tão profundo